dúvidas, em qualquer Bíblia que você abrir, você não vai encontrar as palavras presidente e guerrilheiros. Mas, esse relato que você assistiu sobre o golpe de Estado na Guatemala e que trouxe essa fala em destaque, é uma das várias formas, dos vários momentos ao longo da história em que uma carta de Paulo foi reapropriada para atingir determinados fins. E é sobre isso que o livro Libertando Paulo, a Justiça de Deus e a Política do Apóstolo, do Neil Elliott, que eu vou trabalhar nesse vídeo de hoje. O livro Libertando Paulo, do Neil Elliott, que é membro adjunto da Faculdade de Estudos Bíblicos da Universidade Estadual Metropolitana nos Estados Unidos, foi lançado em 94, mas no Brasil ele foi traduzido em 98. E depois desse livro dele de 94, no Brasil 98, pela editora Paulus, um outro livro dele mais recente, de 2008, A Arrogância das Nações, a Carta aos Romanos, A Sombra do Império, também foi traduzido pela editora Paulus. Esse livro eu tratarei futuramente. Do que trata esse livro? Qual é o argumento central do autor nesse livro? Por que ele escreveu esse livro? O autor afirma que existe, ou sempre existiu, uma leitura que despolitizou o apóstolo Paulo com fins políticos e que ele pretende, neste livro, contrapor a essa leitura despolitizada de Paulo com fins políticos. Ele vai propor uma outra leitura que vai mostrar que é impossível entender Paulo e seu apostolado e suas cartas se não for visto como como textos políticos, se a teologia de Paulo não for repolitizada, porque ele discute isso, né? Quais são ou quais foram as intenções de quem despolitizou a mensagem do apóstolo Paulo. Eu já digo logo, porque é o exemplo do vídeo que vocês viram sobre o golpe de Estado na Guatemala, é um exemplo disso, em que Paulo é usado para, entre vários exemplos que este livro traz, não é? Vários exemplos em que as cartas de Paulo servem de esteio ideológico, teológico para golpes de Estado, escravidão de povos inteiros, opressão sobre as mulheres, opressão sobre pessoas LGBT, né? A transfobia, a homofobia. Tudo isso, de acordo com o autor, né, é resultado de uma distorção, ou como ele diz, traição canônica de Paulo. Logo, é sobre isso que o livro fala, e é sobre isso que eu vou discutir com vocês no vídeo de hoje. O capítulo 1 é a apresentação da hipótese do autor. Ele relaciona vários exemplos concretos de uso das cartas paulinas para justificar, em nome de Deus, uma série de ações autoritárias e violentas. Assim, ele sustenta que Paulo tornou-se escravo da morte e que neste seu livro mostrará como Paulo pode e deve ser libertado dessa escravidão. No capítulo 2, Elliott reexamina as bases históricas e teológicas que foram usadas para pintar Paulo como um conservador, que, por exemplo, apoiava a escravidão e o silenciamento das mulheres. Neste reexame, é evidenciado que a imagem de Paulo como conservador resultou do uso de cartas pseudobigráficas paulinas, de interpolações em cartas autênticas e de interpretações duvidosas de cartas autênticas. No capítulo 3,
o autor desenvolve o que ele denomina de a mistificação de Paulo, tendo como um de seus principais expoentes Albert Schweitzer. Essa mistificação projetou uma sombra enorme sobre o apóstolo. Ela assumiu três formas distintas: a gentilização de Paulo, a desjudaização do apóstolo e a conversão de sua teologia, marcadamente voltada para os pobres, em uma a favor dos poderosos e da injustiça. Esses três primeiros capítulos, então, Eliot trabalha, então, o que ele vai chamar de a escravização de Paulo à morte, Paulo a serviço da morte, Paulo escravo da morte. Nos capítulos seguintes, ele então se predispõe a desconstruir isso e mostrar como Paulo pode ser libertado da morte. O eixo central do capítulo 4 é a noção de que a crucificação de Jesus foi um evento político e não teve nada de espiritual. Mais que isso, o autor frisa que os evangelhos canônicos domesticaram o significado político da execução de Jesus. Paulo, por sua vez, não minimizou os aspectos da cruz, e seu apostolado, portanto, não pode ser despolitizado. No capítulo 5, Eliot reúne provas nas cartas paulinas autênticas de que o apóstolo tinha uma visão de mundo apocalíptica. E esta visão influenciou fortemente o modo como ele interpretou a crucificação de Jesus. Utilizando o conceito violência sagrada, Eliot demonstra que Paulo acreditava que a crucificação e a ressurreição de Jesus assinalavam os últimos dias e que Roma estava prestes a ser destronada por Deus. No último capítulo, o autor submete o retrato de Paulo que ele pintou, ou seja, politizado e apocalíptico, ao teste da praxis. Assim, relendo as cartas paulinas sob esse prisma, Eliot demonstra que o apóstolo instaurou em suas comunidades um ethos de discernimento, resistência e solidariedade. O que eu acho interessante no começo do livro é que o autor, o Neil Eliot, ele expõe o que o motivou ele a escrever esse livro. Ele conta que em 91, quando aconteceu a Primeira Guerra do Golfo, quando o presidente George Bush bombardeou o Iraque, esse evento histórico é o gatilho que dispara nele a sensação, a necessidade de fazer alguma coisa. Ele conta que ele estava num encontro de religiosos, ativistas pela paz, e que o clima era bastante constrangedor entre eles diante da situação que eles estavam vivenciando, de ver os Estados Unidos bombardeando um país estrangeiro e, consequentemente, tirando vidas de pessoas inocentes. E aí, nesse clima de consternação que ele estava presente, as pessoas perguntavam o que fazer com a Bíblia. Ele não diz isso, mas eu deduzo do que ele disse nessa parte inicial do livro, que o que passava pela cabeça daquelas pessoas era: se somos uma nação cristã, que nos embasamos a nossa conduta, a nossa história, não é? Está ligada ao texto bíblico, à crença na Bíblia, como nós vamos usar agora a Bíblia, como vamos defender a Bíblia ou ser cristãos, vendo o nosso país invadindo e bombardeando um país estrangeiro? De certa maneira é um pouco ingênuo, né? Ou um processo de autoilusão deles, porque o imperialismo dos Estados Unidos é recorrente na história, e não vai ser agora, não foi ali na Guerra do Golfo que foi algo inédito, um ponto fora da curva. Mas, de qualquer maneira, ele então prossegue explicando que o cerne da questão, ali naquele momento, era mais do que o que fazer com a Bíblia, mas o que fazer com Paulo, porque muitas das justificativas que foram usadas antes
e durante a Guerra do Golfo, pelo governo dos Estados Unidos e por muitos cristãos, foi justificado através das cartas paulinas. Então, a questão era, estamos matando seres humanos, estamos destruindo famílias, e para isso estamos nos calçando no texto bíblico, e mais que no texto bíblico, nos textos de Paulo. Logo, a partir desse evento, que foi impactante para o professor Eliot, ele então resolve refletir sobre isso e vai então começar a levantar vários exemplos históricos e vai então esbarrar com essa repetição recorrente de que muitos atos de escravidão, de guerras no estrangeiro, de opressão contra mulheres, de opressão contra pessoas LGBT, tinham Paulo como fundamento teológico e ideológico. Isso fez com que o Eliot configurasse essa situação como Paulo foi escravizado pela morte e para a morte. Mas como é que Paulo se tornou escravo da morte segundo o olhar do professor Eliot? Ele vai, a partir desse levantamento de material histórico e analisando os discursos que aparecem nesse material histórico, ele vai bater martelo. Paulo se tornou escravo da morte em virtude de 3 ações simultâneas ou consequentes. Primeira ação: uso das cartas pseudoepigráficas de Paulo. Cartas que não foram escritas por Paulo, mas que foram assinadas como se Paulo fosse o autor, incluídas no Novo Testamento e usadas como palavra de Deus. Com um texto bíblico, portanto, sagrado e inquestionável. Então, primeiro ponto: cartas que não são de Paulo, mas que estão no Novo Testamento, foram as principais bases para esse processo de escravizar Paulo à morte, torná-lo servo da morte. Segundo, interpolações cristãs em cartas de Paulo autênticas que contrariam a própria teologia e o pensamento de Paulo, mas que, como as pessoas não sabiam que essas pequenas passagens não constavam nas cartas de Paulo, entre aspas, originais, e, portanto, acreditaram que foi Paulo que disse aquilo, também referendaram todas as ações destrutivas, perniciosas contra os nossos semelhantes com base em Paulo. E o terceiro fator que ajuda a entender, segundo Eliot, esse processo de escravização de Paulo à morte foram interpretações duvidosas e para lá de questionáveis das cartas autênticas de Paulo. Aqui, quando eu li essa parte, eu realmente achei muito bacana. Claro que, primeiro, para que eu continue a leitura desse livro, para que eu continue conversando com o autor, eu preciso aceitar essa premissa. Eu preciso aceitar que, realmente, no Novo Testamento, que todos os cristãos leem, ouvem, seguem por todos esses anos, há cartas no Novo Testamento atribuídas a Paulo que Paulo não escreveu. Eu concordo com isso. Eu estou de acordo com isso porque há vários autores e textos que de fato corroboram essa noção. Entretanto, o cristão que não admite que existem cartas no corpus neotestamentário que não foram escritas por Paulo, mas lá estão no Novo Testamento, se você não aceitar isso, você não vai comprar o discurso do Eliot nesse livro. Então essa é uma premissa muito importante para que você possa continuar a leitura do livro. Ao mesmo tempo, conforme eu li isso, eu anotei no livro, desde
quando se sabe, ou pelo menos desde quando as pistas, os indícios são bastante categóricos para afirmar que essas cartas não são de Paulo e estão no cânone, o Eliot poderia, claro que eu não quero cobrar dele, né? Mas acho que ele poderia ter feito algum início de uma discussão sobre por que não retirar essas cartas do Novo Testamento. Porque, ou melhor, mantenha-as no Novo Testamento, mas coloque um enorme prefácio antes de cada uma, explicando que estas cartas não são de Paulo. Evidentemente que eu tenho clareza que isso provocaria realmente um rebuliço, um transtorno de proporções gigantescas no meio da cristandade. E aí nós entramos naquele confronto entre ciência e religião, né? Entre ciência, através do seu método científico de comprovação das coisas, e a religião, que prescinde disso, já que está ligada às revelações e à tradição. De qualquer maneira, mesmo que o Eliot não tenha tocado nessa discussão, nesse ponto, é algo que eu acho que poderá render mais à frente algum vídeo aqui, essa questão das cartas que não são paulinas e que foram incluídas no cânone como se dele fossem. E isso tem implicações, que é o caso que o Eliot demonstra nesse livro. O uso dessas cartas pseudo-paulinas, e o professor John Dominic Crossan chama de antipaulinas em outro livro dele, acabam por distorcer, ou como diz o próprio Eliot, e eu achei esse termo bem legal, a traição de Paulo. Beleza. Entendido isso, como Paulo se tornou escravo, como fazer para libertar Paulo da morte, né? O que quer dizer, portanto, o próprio título do livro, né? Libertando Paulo? Bom, é basicamente deixando de lado, apagando da memória, tudo o que se pensa saber sobre Paulo durante todos esses anos. E essa compreensão sobre Paulo, que foi construída com base numa leitura mista em que cartas paulinas autênticas e cartas pseudoepigráficas paulinas que contrariam as cartas de Paulo, mas isso não gerou nenhum tipo de questionamento sobre isso. Então, como libertar Paulo? Tire essas cartas, não leiam mais essas cartas. Quando falarem de Paulo, quando tentarem ouvir a voz de Paulo, ouçam a voz de Paulo que está nas suas cartas autênticas. Além disso, aquelas interpolações também tira fora, coloca nota de rodapé e concentre-se apenas na voz autêntica de Paulo. Esse é um caminho para libertar Paulo. E aí, libertando Paulo por esse caminho proposto pelo Eliot, Paulo então poderia ser visto e ouvido tal como ele foi. E aí, quando eu leio o livro, eu me pergunto, ou pergunto ao livro ou ao autor, quem é então Paulo? Como é que você define Paulo então? E aí, o Eliot faz umas considerações que eu acho bem legal. Aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque senão eu vou acabar me esquecendo. O Paulo que o autor Eliot apresenta nesse livro é o Paulo segundo o olhar do Eliot. É uma possibilidade de leitura e compreensão de Paulo a partir dos métodos de análise do material textual que ele faz. Não quero aqui passar a impressão que este livro está trazendo o verdadeiro Paulo, de modo algum. Até porque eu planejo trazer outros vídeos de outros autores que também falam de Paulo. Então, e aí sim, quem sabe até vocês possam confrontar esses Paulos que cada autor que eu for trazer aqui para o canal mostra. Então,
Quem é o Paulo? Aí a pergunta ou a resposta mais adequada é: o Paulo, segundo Eliot, não é, foi aquele judeu fariseu que se converteu ao judaísmo de Jesus, e nessa conversão do judaísmo farisaico para o judaísmo de Jesus, ele sai do lado do opressor e passa para o lado das vítimas. De acordo com Eliot, e o Eliot aqui está dialogando fortemente com a teologia da libertação, porque para ele a única teologia que conseguiu compreender de fato quem foi Paulo foi a da libertação. Para ele, então, Paulo entendeu porque não era um sujeito alienado, não era um conservador social, não era alguém que tinha o olhar só para a espiritualidade. Ele tinha os pés no chão, ele percebia ao redor o mundo em que ele vivia. E que mundo era esse? Um mundo sujeito às opressões do Império Romano. Nesse sentido, quem são as pessoas que morrem na cruz? Aqueles que se opõem ao império, os bandidos, os rebeldes, os criminosos, não é? Então, ele faz uma associação. Se Jesus morreu na cruz, e a cruz é uma morte política, Jesus foi então um preso político e um morto por questões políticas. A morte de Jesus, por esse viés político, a morte de Jesus escancara o quanto o reino de Deus é impedido de se realizar sobre a terra por conta dessa presença do Império Romano. Se por um lado Paulo conseguiu ver na morte na cruz um ato político que politiza Jesus e toda a sua trajetória até a cruz, a sua ressurreição mostra, e aí é o Paulo que tem uma visão apocalíptica da história, a ressurreição então marca o início do fim dos dias, o momento em que Deus, através da ressurreição de Jesus, assinala que este poder do Império Romano está prestes a cair. Roma será destronada por Deus. E como é que ele sabe disso? Porque a ressurreição de Jesus é esse sinal divino que mostra que algo está muito próximo de acontecer. Sendo assim, como é que Eliot então coloca Paulo? É alguém que tem uma visão política da crucificação de Jesus, que comunga dessa visão apocalíptica de mundo e, portanto, interpreta a ressurreição a partir dessa visão apocalíptica. E, por conta disso, ele forma comunidades, as suas eclésias, a partir de como ele, vendo como ele entendia que era Jesus, ou como ele pensava que era Jesus, ele projeta nas suas comunidades esse modo de vida de acordo com o que ele pensa que foi o de Jesus. Portanto, de acordo com Eliot, Paulo vai então construir uma teologia e formar suas comunidades com base em um ethos de discernimento, discernir a justiça da injustiça, de modo que quem se integra à sua comunidade, às suas eclésias, à sua boa nova, precisa estar o tempo todo, então, atento à diferenciação entre justiça e injustiça, portanto, alguém politizado. Segundo, comunidades em que impere a noção de resistência ao império, de resistência às injunções e imposições do Império Romano. Novamente, isso implica
politização dos seguidores. E por fim, terceiro ponto, que então, de acordo com Eliot, define as comunidades paulinas, ou as igrejas de Paulo, a noção de acolher as vítimas desse império. E quem são as vítimas preferenciais desse império? Os pobres, as mulheres e todos aqueles que eram então excluídos da sociedade maior. Dessa leitura que o Eliot faz das cartas paulinas autênticas, excluindo as cartas pseudepigráficas, tirando fora ali as interpolações cristãs e fazendo, segundo ele, a interpretação mais correta desse material paulino, o Eliot, então, tece dois comentários que eu considero de suma importância dividir aqui com vocês. Então ele diz o seguinte: qualquer interpretação que exclua a possibilidade da atenção de Paulo aos pobres e sua reflexão sobre a situação dos pobres à luz do evangelho que ele proclamava deve considerar-se duvidosa. Qualquer interpretação do pensamento de Paulo que deixa de levar em conta o aspecto político da cruz deve considerar-se inadequada. Agora eu vou para as considerações finais sobre as minhas leituras, a minha leitura sobre o livro Libertando Paulo. Eu acho que, no primeiro momento, eu vou fazer algumas considerações formais. Se você não é uma pessoa detalhista, como eu sou, talvez você nem vai se dar conta disso. Mas o livro, essa edição aqui, está repleta de erros de revisão. Erros, palavras escritas erradas. Tá? Para quem é detalhista como eu, é algo que é irritante, incomoda. Se você não se incomoda, você nem vai perceber. Outra coisa, as notas de rodapé no final do livro. Isso atrapalha demais o fluxo da leitura, pelo menos para mim. Eu gosto das notas de rodapé na própria página. Eu gosto de ficar indo no final e voltando, isso tira um pouco o fluxo da leitura. Terceiro ponto, é um livro em que, quando Eliot menciona passagens bíblicas, as passagens nem sempre aparecem no livro. Então, se você for ler esse livro, você tem que estar com a Bíblia do lado, aberta, e ficar procurando para poder saber do que ele está falando. Que me leva, então, à quarta consideração. Este livro aqui, eu não acho que esse é um livro indicado para leigos, porque há alguns momentos em que ele entra em debates teológicos com outros teólogos e outros pesquisadores bíblicos, que se você não tem um mínimo de conhecimento, você voa, você se perde. Tá? É louvável mencionar que ele usa uma farta bibliografia e é um livro praticamente de debate com outros autores. Ele sempre, basicamente, ele começa os tópicos de cada capítulo mostrando a visão de vários autores, muitos autores mesmo. Ele deu bastante para fazer esse livro. Ele mostra as visões deles e depois que ele mostra, ele vai rebatendo uma por uma, desconstruindo, refutando. Aí traz outros autores com quem ele concorda e que escreveram, portanto, antes dele, para dar mais sustentação às críticas que ele faz aos outros autores e, dessa maneira, poder manter a sua perspectiva de que neste livro ele irá mostrar o verdadeiro Paulo, libertar Paulo da morte, para que Paulo deixe de ser usado como instrumento de opressão e possa, então, vir a ser usado como instrumento de libertação e de justiça social. Portanto, concordando ou não com Eliot, fica a dica da leitura desse livro para pensar até que ponto Paulo pode ser, então, usado como companheiro na luta por justiça social nesse mundo que nós vivemos. Espero que vocês tenham curtido essa minha análise do livro e deixem nos comentários o que vocês acharam, curtam se vocês gostaram,
não curtam se vocês não gostaram. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo um link para que vocês possam ver o vídeo da minha amiga Juliana Cavalcante, doutora em História, que também pesquisa Paulo, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais aquilo que eu falei aqui. Então fico por aqui, obrigado pela sua atenção até aqui e espero que nos vejamos novamente num próximo vídeo. Até a próxima.